De todos os métodos numéricos que nós vimos até agora, aparentemente o melhor deles, ou que apresentou o melhor resultado, foi o Taylor, né? Taylor de ordem 4, apresentou o melhor resultado para o nosso problema teste. O que é interessante é que existem métodos, são os chamados métodos de Range-Kutta, que a gente vai ver agora, em que eles buscam justamente igualar a precisão dos métodos de Taylor, tá? Vamos entender como ele faz isso. Bom, o método de Range-Kutta ele se baseia na seguinte ideia: ao invés de utilizar pontos apenas sobre a malha, né? Então, quando a gente pega aqui o ponto xn e eu vou calcular o ponto em xn mais 1, né? Eu tenho o yn aqui dado. Eu quero calcular uma aproximação para o y de n mais 1, tá? Normalmente, os métodos utilizam esse ponto anterior, o yxn e o y de n, e quando muito o próprio ponto, se for um método denominado de método implícito. O que ele faz, o método de Range-Kutta, é a seguinte ideia: eu vou tentar utilizar um ponto aqui no meio, né? Alguma coisa que esteja entre o xn e o xn mais 1, né? E esteja entre o yn, né? Próximo aqui ao yn. Então, em vez de calcular a função apenas nesse ponto, eu vou calcular também, mas eu vou utilizar um outro ponto aqui no meio para formar como fosse uma estrutura que me desse exatamente um valor para o y de n mais 1, tá? Bom, então, o que ele pega? Ele considera sempre que o y vai ser o y de n, mais uma constante a ser determinada, vezes o K1, onde K1 é exatamente o H do f de n, como se fosse Euler, né? E o C2 vai ser multiplicado pelo K2, que vai ser um H, envolvendo os pontos xn deslocado, e o yn deslocado proporcionalmente àquele K1 que eu tinha antes, tá? Vamos ver o que acontece quando você trabalha com situações desse tipo. Na verdade, o que dá para mostrar é que se você escolher o C1 e o C2 e o alfa e o beta adequadamente, você iguala a sua expressão obtida pelo método de Taylor de ordem 2. Interessante. Então, ele pega aqui a função aproximada, né, calculada em xn mais alfa h e yn mais beta k1, e faz a expansão por Taylor, né, dessa função nesse ponto próximo, né? Então, aqui a gente tem Taylor de duas variáveis. Taylor de duas variáveis, ela pode ser escrita, então, o xn yn é o ponto base, né? Então, fica xn yn, f de xn yn, mais o deslocamento, que é alfa h, vezes a derivada da f em relação a x, a derivada parcial, no ponto xn yn, mais beta k1, vezes a derivada parcial de f em relação a y. E depois o Taylor vai expandir para os termos de h ao quadrado, que a gente vai desprezar, tá? Portanto, o K2 ele vai ser escrito como h vezes esse valor. Vai aparecer h de f de n, mais alfa h ao quadrado f de x, mais beta h ao quadrado, porque o K1 é h vezes f, né? Então fica h ao quadrado. E aqui fica o f do K1, mais a derivada de f de y no ponto xn e y de n. Agora eu vou juntar todos esses valores de K1, K2 que eu obtive e substituir nessa fórmula, tá? Portanto, eu vou ter aqui, ó, peguei a fórmula, estou substituindo agora o valor de K1, que é hf de nxn, e o K2, né? Que era hf de xn mais alfa ao quadrado f de x, mais c ao quadrado, mais beta h ao quadrado f vezes f de y, mais um termo de ordem 3. Todos multiplicados pela constante 2. E agora eu vou agrupar os termos que tem a função f,
né? F vezes H, e as que têm termo H ao quadrado. Então eu fiquei com y de n, aqui a minha F ficou C1 mais C2, né? H vezes F, e depois o termos de H ao quadrado aparece aqui e aparece aqui, né? Então fica C2H ao quadrado, alfa F de x, no ponto xn, yn, mais beta vezes f de xn vezes f de y, xn, yn, tá? Então esse foi o resultado que eu obtive e eu posso fazer a expansão do segundo termo, que é o K2, em fórmula de Taylor, tá? Mas quando eu uso o método de Taylor para EDO, eu obtenho uma expressão que é muito parecida, né? Ó, se eu comparar esta com esta, observe, ó, yn mais 1 igual a yn, yn mais 1 igual a yn. HF de xn, yn. Tem o C1, C2 aqui multiplicando, né? Aqui não tem o C1, C2. Então, o C1 mais C2 tem que ser 1 para que haja igualdade. Depois eu tenho H ao quadrado. Então, tem um C2 multiplicando aqui que não aparece aqui. Então, o C2 ao quadrado teria que ser 1, né? C2 ao quadrado vezes F, né? Aqui, ó. Que eu tenho a expansão aqui em Taylor. Eu estou comparando esse primeiro cara aqui, ó, né? É H ao quadrado sobre 2 vezes F de x. Então, eu tenho aqui C2 ao quadrado vezes alfa vezes F de x. Então, C2 vezes alfa tem que ser 1. Por isso que eu tenho essa expressão. E a segunda parte que aparece aqui também é H ao quadrado sobre 2 vezes F vezes a derivada de F em relação a Y. E aqui eu tenho C2 ao quadrado, C2H ao quadrado vezes beta vezes F vezes a derivada de F em relação a Y. Então, C2 vezes beta também tem que ser 1. Então, eu tenho que C2 vezes beta tem que ser igual a 1. Portanto, se eu encontrar alfa e beta que satisfazem essas 4 equações, o método de Runge-Kutta vai coincidir com o método de Taylor até a segunda ordem. Aqui eu posso atribuir diversas soluções, né? Basta que eu pegue um C1 e C2 que seja igual a 1, eu vou determinar um alfa e um beta específico. Então, essa solução, existem infinitas soluções. Então, existem infinitos métodos Runge-Kutta de ordem 2, não é um único método, tá? Mas existem aqueles que são mais usados. Por exemplo, se você tomar C1 e C2 igual a meio, alfa igual a 1, beta igual a 1, ele vai dar uma expressão desse tipo aqui, ó, né? O C1 e C2, o C1 e C2 é meio, então eu vou tirar em evidência. Então vai ficar meio de K1 mais meio de K2, tá? Onde o K1 é H de F de xn mais yn, e o K2 vai ser xn mais H, yn mais K1. Yn mais K1. Então você observa o seguinte, ó. O método, né, do Euler melhorado, que é um Runge-Kutta de ordem 2, ele é um método de passo simples, tá? É um método de passo simples. Além disso, ele é um método explícito, porque não aparece aqui y de n mais 1. Só que a precisão dele é igual ao Taylor de ordem 2. É uma boa precisão. Então, contrariando tudo aquilo que a gente estava vendo, que os métodos implícitos eram melhores, os métodos de passo múltiplos eram melhores, o Runge-Kutta ele tem a característica de ser explícito e de passo simples, e ter uma boa precisão também, tá? Portanto, esse método é um método muito interessante. Outra opção aqui é modificar os valores de C1, C2 e alfa e beta. Então, se eu pego C1 igual a 0, C2 igual a 1, alfa e beta igual a meio, eu tenho o chamado método de Euler modificado. Então, se o C1 é 0, ele desaparece aqui o K1, mas o K1 ainda é necessário para calcular o K2, né? E o K2 vai aparecer aqui. Então, aparece yn mais K2, K1 é HF de n, e o K2 é o HF de xn mais H sobre 2, y de n mais K1 sobre 2. Tá?
Então são dois métodos aqui de Range-Kutta. Aqui eu peguei o problema base, vou resolver ele usando o Range-Kutta de ordem 2 Euler melhorado, tá? A gente precisa escolher um deles. Então, pelo Euler melhorado, isso y de n mais 1 é y de n mais meio K1 mais K2. O K1 é h vezes f de xn, o K2 é h vezes f de xn mais h e yn mais K1. Então, eu calculo aqui pela tabela, né? Construindo a tabela, esses são os valores que eu tenho inicialmente. E eu calculo, então, o valor de K1, que é o h vezes o f de xn y de n. Depois eu calculo o K2. O K2 é h vezes o f calculado no ponto seguinte, né? O passo h. O passo é 0,1. Como o meu h aqui era 0, esse eu vou calcular usando o 0,1, tá? Para dar esse valor aqui correspondente. Então, é o f aplicado nesses pontos, tudo multiplicado por h. Aí eu faço a média de 1 mais h e somo com esse cara. Então, ele me deu aproximação para o y de n mais 1. Esse y de n mais 1 eu transporto para cá. Repito o processo calculando o K1, que é h vezes o f de xn yn. Depois o K2, que vai ser o h vezes o f de xn mais h, que é o ponto seguinte, e o y de n mais o K1, e dá esse resultado, tá? Depois transfiro para cá, repito o processo, vou obter o último resultado, e essa aqui então vai ser a minha solução do problema. Bom, vamos comparar os resultados do Euler melhorado e a solução exata, né? Então eu tenho aqui o Euler, né? Está distante. O Euler melhorado já está próximo, mais próximo da solução exata, né? Olha só, bem mais razoável. Então você vê que um Range-Kutta de ordem 2, ele tem uma boa aproximação quando comparado, por exemplo, com o meu Euler. Bom, mas a gente não precisa parar por aí, né? A gente pode tentar fazer um método que iguale método que iguale o Taylor de ordem 3, né? E para conseguir igualar todas as derivadas de ordem 3, a gente precisa acrescentar mais uma expressão. Então, eu vou ter y de n mais c1 K1, onde o K1 é aquela partícula que aparece também no método de Euler. O K2, o f é calculado em pontos deslocados. Então, é uma constante α1, né? H. E o yn vai ser deslocado pelo K1. Eu chamei de beta 1 aqui para indicar que é o primeiro beta com relação ao K1 para calcular o K2. Depois que eu calculei o K1 e o K2, eu vou substituir isso no cálculo do K3, para que eu possa fazer qualquer correção eventual. Então, fica H vezes F calculado em Xn mais α2H, e o yn vai receber uma parte do K1 e uma parte do K2, para tentar fazer a compensação aqui na hora de desenvolver. Se você pegar, expandir isso aqui usando fórmula de Taylor, expandir isso aqui com fórmula de Taylor até a ordem 2, substituir tudo nessa equação e agrupá-las, né? Aí você pode comparar os termos e você vai chegar então em todas essas equações envolvendo C1, C2, C3, α1, α2, α3, beta 1, beta 2, 2, né? Beta 1, 2, 1 e beta 2, 2. São as equações envolvidas. Fica aí como exercício para vocês treinarem aí a fazer isso, né? Bom, isso aqui de novo tem infinitas soluções. Então eu posso escolher valores para C1, C2, C3 e encontrar valores para α1, α2, beta 1, beta e os betas respectivos. Em cada um desses eu vou ter um método correspondente. Por exemplo, eu posso escolher C1 igual a 1 quarto, C2 igual a 0, implica que C3 é 3 quartos, substituo nas equações e encontro os valores para os demais elementos. Isso resulta no primeiro método de Range-Kutta de ordem 3, método de Young, né? O método de Young ele é calculado dessa forma, novamente com 3 pontos, o K1 é como se fosse Euler,
O K2 eu dou um passo de 1/3 de H, então cuidado aqui na hora de calcular esse xn, porque é o xn mais 1/3 do meu H. E o yn eu também passo para 1/3 de K1. E finalmente, o xn, o K3 é calculado com 2/3 de H e mais 2/3 de K2. Tá? Outra opção, você pode escolher C1 e C2 igual a C3, α1 igual a α2, e aí você vai obter um outro método Range-Kutta de ordem 3, que tem uma precisão equivalente ao método anterior, então tanto faz, é uma questão de gosto ou de preferência. Tá? Novamente o K1 é calculado como se fosse Euler, agora a correção do K2 vem com 2/3 de H e 2/3 de K1, depois o K3 vem com 2/3 de H e 2/3 de K2. Tá? Então esses são os métodos Range-Kuttas de ordem 3. Novamente o cálculo é o mesmo, né? Você calcula o K1 inicial, usa o K1 para substituir no próximo passo para calcular o K2, usa o K2 para calcular o K3. Tendo K1, K2, K3, você substitui aqui e calcula o ponto seguinte. Também é um método de passo simples, explícito, tá? Mas com precisão de ordem, Taylor de ordem 3, né? Bom, então eu posso conseguir mais precisão ainda? Posso fazer Range-Kutta de ordem 4? Posso, tá? E novamente eu preciso acrescentar mais um ponto. E é claro que as constantes vão aumentando, né? Então eu tenho o passo inicial de Euler, depois eu tenho o passo K2, em que eu pego uma variação do H e uma variação do K1 no Y. Depois eu pego uma variação do H no X, uma variação do K1, uma variação do K2. Depois eu pego uma variação do H para o K4, uma variação do K1, do K2 e do K3, tá? No Y. E aí a brincadeira é a mesma, só que agora eu tenho que fazer as derivadas ou fazer a expansão em Taylor desses três termos até a ordem 4, somar todo mundo multiplicado por essas constantes e igualar ao método de Taylor de ordem 4. Tá? Então, fazer essas contas aqui dá muito trabalho, bastante trabalho mesmo, e dão muitas equações. Tá? Na verdade, vão resultar em 11 equações com 13 incógnitas, então também tem infinitas soluções. Eu vou só mostrar aqui dois métodos de Range-Kuttas que são muito usados. Tá? O primeiro deles com as constantes específicas, né? 221 dividido por 6. E eu tenho aqui os cálculos calculando em metade do passo H, mais metade do K2. Opa, aqui eu vi do K3 primeiro. Do K1, o K2 vem para cá, que é metade do H mais metade do K1. O K3, metade do H mais metade do K2. E o K4, um passo inteiro, mais um K3 inteiro na hora de fazer a correção, tá? Então isso é uma opção. Outra opção aqui é fazer uma ponderação um pouco diferente. E agora eu vou passos de 1/3, né? 1/3 de H, 1/3 de K1. 2/3 de H menos 1/3 de K1 mais K2. Um passo inteiro de H mais K1 menos K2 mais K3. Tá? E é uma variação das constantes de acordo com o que foi feito e foi usado. Opa, então posso melhorar isso aí? Vou fazer Range-Kutta de ordem 5? Não, não vou fazer. Porque pode-se provar que não é possível desenvolver método Range-Kutta que iguale a Taylor de ordem maior ou igual a 5. Range-Kutta de ordem 4 é o máximo que eu consigo em termos de aproximação dos métodos de Taylor. Tá? Então ele também é um método de passo simples, explícito, tá? Com precisão de Taylor de ordem 4. Isso é o melhor que a gente consegue em termos de igualar os métodos de Taylor sem desenvolver propriamente eles. Bom, vou resolver aqui o mesmo problema, o problema básico, né? Que a gente estava fazendo no mesmo intervalo, com o mesmo passo, usando agora Range-Kutta de ordem 4. Então, Range-Kutta de ordem 4 é um processo do cálculo, né? Os cálculos não estão aqui, mas eu começo com x0, y0, calculo o K1, com x0, y0 e K1 eu calculo o K2, com x0, y0, K1 e K2 eu calculo o K3, com esses valores todos iniciais eu calculo o K4.
jogando esses valores num método. No caso aqui eu escolhi o primeiro, né? O primeiro que eu mostrei aqui. A gente precisa definir um, né? Eu defini que fosse esse. E escolhendo esse primeiro, eu calculei o valor do y de n mais 1. Jogo o y de n mais 1 para a próxima linha e repito o processo. Calculo o K1, calculo o K2, calculo o K3, calculo o K4 e finalmente o y de n mais 1. E assim eu vou montando toda a minha aproximação. Se a gente for comparar os resultados, né? Então a gente tem aqui o Range-Kutta de ordem 2, o Range-Kutta de ordem 4, o Taylor de ordem 3 que a gente resolveu e a solução exata, né? Então você vê que o Range-Kutta bateu realmente com a solução exata porque é mais preciso, né? Ele equivale a um Taylor de ordem 4. E aqui os números a quantidade de casas que eu coloquei aqui não dá para diferenciar onde que acontece o erro, né? Então por isso que aqui eu tenho 100% de igualdade entre esses dois valores, mas é meramente a quantidade de casas que eu estou usando. Mas com certeza ele é muito mais preciso do que o Taylor. Então eu consigo obter o Taylor, uma precisão do Taylor de ordem 4, sem utilizar o Taylor de ordem 4, sem precisar calcular as derivadas da função, simplesmente calculando a f em pontos fora do meu domínio. É lógico que eu preciso ter condições de fazer isso. Se eu não posso calcular a função fora dos pontos da grade, né? Por exemplo, como uma função é discreta, eu não tenho como aplicar o Range-Kutta de ordem 4. Então eu preciso necessariamente aplicar um outro método.